pregadora internacional, que não era para vocês faltar, porque vai ser forte. Olha para a mulher do seu lado e fala: aperta o cinto, porque agora o avião vai decolar. Você está achando que até aqui Deus já falou? Ai, ai. E quem vai ministrar a palavra hoje é a evangelista Dani. E aplauda Jesus pela vida dela. Aleluia. Deixa Deus te usar, leoa de Deus. Oh, Jesus, me acuda aqui, meu Pai. Gente, é bicho atrás de eita, né? Oh, glória, eu agradeço, viu, bispa? Agradeço, missionária, apóstolo. Gente, é uma responsabilidade tão grande, é um temor tão grande que às vezes a gente nem se sente capaz, sabe? Só que o Senhor, Ele está falando desde o início do culto. E eu quero agradecer essa confiança de vocês com relação à minha pessoa. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor sabe toda a trajetória para chegar até aqui, e ainda as que hão de vir, porque eu sei que vai ser rajada, né? Mas eu não falei eis-me aqui, Senhor. Quem falou eis-me aqui? Levanta a mão só para eu ver. Senhor, o Senhor está tirando foto aí do céu, né? Ah, tá, é sobre isso, ó. Então, e pela misericórdia de Deus, eu espero que a gente consiga fazer esse trabalho de mulheres girassóis tremendamente como Ele merece, porque a gente não faz nada sozinho. Vocês fazem parte desse coral, vocês movimentam esse coral, e Deus só dá a direção e a gente vai. E eu espero contar com cada uma de vocês. Vocês que não entraram ainda, por favor, já coloca seu nome, entendeu? Porque Deus vai fazer. Ele vai fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. E muitas mulheres vão ser restauradas, vão ser libertas, vão ser curadas, vão ser abençoadas para a glória de Deus. E vamos gerar testemunho, mulheres. Tudo isso que a gente passa é um testemunho para chegar até aqui. E tirando a parte da pregadora internacional, que eu não... que meu Deus, é muita pressão. O Senhor, Ele me deu uma palavra que quando a bispa falou assim: Deus já me deu, bispa, eu já senti na hora. E aí ela me chamou, foi num culto de terça-feira, ela me chamou, eu falei: tá com você. Eu falei: meu Deus, eu senti. E Deus, Ele já tinha me direcionado uma palavra. E aí eu sentei com a bispa, fui conversar com ela. Falei: bispa, como que vai ser a direção? Aí ela passou para mim a direção. E aí eu fui buscar, né? A gente tenta buscar outras alternativas e vai, né? Pra gente tentar estar ali, meio na fiação. Eu acredito que eu vou estar na fiação, mas a palavra permaneceu. E eu sou uma mulher obediente à palavra de Deus, à minha liderança. E eu espero que essa palavra venha falar com você, porque o Senhor, Ele já está falando desde o início. Por mim eu já ia embora, vocês nem precisavam escutar nada, a gente já ia daqui, entendeu? Mas a gente tem que ir até o fim, né? Então vamos. Você que pode, estiver com a sua Bíblia na mão, a gente vai... Moisés vai falar sobre ele. É culto de mulheres, mas vai vir uma mulher aí nesse caminho também. Moisés 3, capítulo 3. Mas é Êxodo, tá? Moisés é a pessoa que a gente vai falar, né? Mas o livro é Êxodo. Olha aí, atrapalhada. Não, eu queria ver se vocês liam Bíblia mesmo, sabe onde está o Êxodo? Vamos lá, Êxodo 3. E a gente vai ler do primeiro capítulo, do 1 ao 5. Êxodo 3.
Aleluia. Todas encontraram? Amém. Então vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Míriam. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou em Orabe, no monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Olha Moisés aí curioso. Foi ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Quantas disseram eis-me aqui? Eita, o Senhor já está falando, né? Tá bom. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, a gente não pode se apresentar na presença de Deus de qualquer maneira. Aonde nós estamos é um lugar santo. Aleluia, Jesus. Vamos lá para o 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Vira para a mulher que está do seu lado e fala: eu escutei o seu clamor. É, Jesus, o Senhor escutou o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quando eles estão sofrendo. Ou seja, o Senhor sabe da sua peleja, do seu clamor, do seu sofrimento. Agora vamos pular para o 10. 10. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo e os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, ele se sentia incapaz daquilo, né, gente? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E aí o Senhor, ele fala: eu estou aqui. E aí nesse meio tempo, olha só como que Deus é. Ele fala para você: eu estou aqui. Eu vou te provar que eu estou aqui. Aí sabe como ele fez com Moisés? Olha só o que ele fez. Moisés tinha uma vara. E aí ele falou assim: joga essa vara no chão. E ela virou uma serpente. Ou seja, ele quis provar que ele estava com ele. Porque Moisés, ele questionou a Deus: mas como que eu vou me apresentar ao faraó? Como que ele vai acreditar em mim? Se eu falei que eu estou vindo a mando de você, do Senhor. Aí ele falou: não, peraí, eu vou te convencer. Olha só como Deus é paciente. Alguém está se identificando aí? Ele fez a vara virar uma serpente, e depois a vara se transformar numa vara de novo. Aí depois ele falou: não, coloca a mão no seu peito. Se mesmo assim
o faraó não acreditar, coloca a mão no peito. Aí a mão ficou leprosa, depois a mão voltou ao normal. Mais uma prova. Aí você fala: ai, Senhor, me dá uma direção aí de que o Senhor está comigo. Levanta uma irmã que vai dar 3 pulinhos e falar aleluia, e vai vir na minha direção para confirmar aquilo que o Senhor está falando para mim. Aí o Senhor dá a direção. E você: ah não, mas eu ainda não estou convencida ainda. Peraí, não, agora eu vou abrir a Bíblia aqui. Se o Senhor falar comigo aqui na Bíblia, é isso mesmo e eu vou fazer. Aí o Senhor fala na Bíblia: ai não, peraí, não, de novo. E você ainda está no mesmo lugar. Não, agora é a última, Deus, a última prova. Não, porque agora eu tenho que ter certeza, porque vai que eu estou na direção errada, vai que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então eu quero mais uma prova. E o Senhor está lá todo paciente, falando para Moisés. Aí ele falou: não, então vai lá no rio Lírio. Pega lá uma água, joga ali na parte seca ali, na areia seca, que vai virar sangue. Aí o faraó vai acreditar. Aí ele fala: ai meu Deus, vamos para o capítulo 4? No 10, aí você vai entender. Capítulo 4, Êxodo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Quem disse? Moisés. Ô Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor. Quem disse? Quem deu boca ao homem? Quem que deu? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ei, você está diante de um Deus que não vai te deixar na mão. Ele não é um homem para mentir, entendeu? Quando ele fala que está no negócio, ele está no negócio e ele vai com você até o fim. Você entendeu, mulher? Olha para a mulher que está do seu lado aí e fala: Deus está com você. Você está esperando o quê? Você quer mais confirmação da onde? Não, mas só que olha só como eu me identifico com esse cara, esse Moisés. Olha aqui. Ele ainda fala assim: depois disso tudo, não sou eu que dou o ouvido para você ouvir, o ar e tal. Sou, tá bom. Aí no 13 ele fala, né? Porém Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Eu não. Quantas vezes você já não falou: Senhor, não sou eu, é para outra pessoa? Vira para a mulher que está aí do seu lado e fala assim: não é para mim não, é para você. É para você mesmo? Você vai dar para realmente a sua responsabilidade que Deus concedeu na sua vida para a irmã que está do seu lado? O espelho não está ali na frente? Ele te fez perfeita, mulher. Porque você ainda está questionando para Deus aquilo que Ele já te designou a fazer. Quem falou que ia ser fácil?
Gerar testemunho dói. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois o Senhor, Ele venceu o mundo. E quem está com você venceu o mundo. Ele venceu a morte. E aí, aqui eu termino, né, na Bíblia. E aí, quantas vezes eu já me coloquei nesse lugar de inferioridade? Quantas vezes eu já me questionei por achar incapaz daquilo que Deus colocou sobre a minha vida? E mal eu sabia que Ele já estava cuidando de mim antes mesmo de eu nascer. E eu não sabia que um dia eu ia estar com uma Bíblia na mão e pregando sobre a volta de Jesus, a palavra dele. Quem diria que eu um dia estaria aqui? Isso só prova quanto Deus, Ele sabe da sua história e você não sabe de nada. Quando eu era do mundo, eu nem sequer pensava em ser crente, em andar com uma Bíblia na mão, em falar da palavra de Deus. Eu olhava para aquelas pessoas e eu falava: gente, que povo doido, hein? Sim, eu falava. E eu passava, teve uma época em 90, quem é de 90 aí? Para entender, só para eu entender. Quem é de 90 aí, levanta a mão. Ah, legal. Quem passou por 90 também, gente, os anos 90, sabe, né? Isso aí. Tava numa época onde você passava na rua e via várias igrejinhas abertas. Não sei se vocês pegaram essa fase. E aí eu passava na rua e eu via uma igrejinha aberta, e uma bateção de bateria, e um barulho grande, e o pessoal gritando. E eu falava: gente, o que está acontecendo aqui? Por que esse povo está desesperado? E aí, na época, minha mãe, ela tinha uma pessoa, né, que arrumava as coisas para ela dentro de casa, de 15 em 15 dias. E essa mulher era do manto. E aí ela começava a escutar uns louvor dentro de casa. Foi assim que eu comecei a escutar louvor, assim, e entender alguma coisa sobre ser crente, que existia uma outra religião além de ser católica, porque minha mãe, ela foi batizada, né, no catolicismo. Então eu também estava ali, né, só sabia sobre essa religião, não sabia de outras. E uma vez ela me convidou, né, para ir para a igreja. E aí eu pedi para minha mãe, porque na época eu era criança também, adolescente e tal, né. E a minha mãe não deixou. E eu fiquei só na curiosidade. Mas aquilo ficou dentro de mim, olha só. Ficou dentro de mim. Passou-se vários anos. Estou vivendo a vida. Vivendo a vida do jeito que o D gosta. Entendeu? De todas as formas. Até porque eu vivia num lar onde era tudo bagunçado. Minha mãe, ela não frequentava igreja, meu pai não frequentava igreja. A gente não tinha apesar de ser cristão, a gente não era praticante. A gente só tinha uma religião para chamar de seu, sabe? E tinha muita confusão dentro da minha casa. Eu via coisas assim que eu não desejava para nem meu inimigo. Meu pai e minha mãe tiveram um casamento super conturbado. E eu fui uma criança que vi
muitas coisas. Eu nasci num lar opressor. Meu pai batia na minha mãe. Eu era pequenininha, tinha apenas 6 anos de idade, 7, 8, e via aquela cena. Quantas vezes eu já vi meu pai puxar faca e até uma arma para minha mãe. Esse foi o cenário que eu vivi. Mas meu pai, ele era latifundiário, trabalhador. Ele tinha um porte de arma legal, porque ele trabalhou e estudou para ser segurança. Então ele podia, na época, ter esse porte de arma dentro de casa. Então por isso que ele tinha. E eu fui crescendo naquele lar e minha mãe separou. Ela colocou sobre o peso da decisão em mim. E aí, minha filha, o que você acha que eu faço? Você acha que eu separo ou não separo? Eu falei, mãe, eu uma criança. Mãe, o pai só bate em você. Tem que separar. Só que tinha o outro lado também. Minha mãe, ela estava se afundando no álcool de contrapartida. E quem ia buscar quentinha para ela? Era eu. Madrugada. E eu vivia nesse lar. Ou você faz o que eu estou mandando, ou então você apanha. Tudo na minha casa era movido por agressão. E a gente que vive num lar assim, automaticamente, quando a gente cresce num cenário opressor. Você cresce num cenário onde você não sabe se você sair para fora, se vai dar bom, se vai dar ruim. Você tem medo das pessoas. Você tem medo de ouvir um não. Você tem medo de ser rejeitado. Você nasce e cresce com um complexo de inferioridade. E assim eu fui crescendo, mas sem saber disso. Só vim saber disso depois de grande. Então meu pai e minha mãe se separaram, tudo. E aí veio novas lutas. Eu acabei saindo de casa porque eu não aguentava a forma que eu morava dentro de casa. Conquistei minha dependência cedo, porque eu queria sair daquele cenário. Então eu fui trabalhar cedo. Mas por um outro lado, teve as inspirações. Minha mãe, ela falava assim, olha, não dependa de homem não, viu? Olha só como que eu fiquei aqui em casa. Você depender de homem é isso daí. Então eu cresci nesse espírito. Não, vou ser dependente. Não, vou ter minhas coisas. Eu vou atrás do meu. E foi assim que eu fiz. Fui atrás do meu. Trabalhei, conquistei as minhas coisas, saí de casa. Mas dentro do meu lar, eu não tinha uma figura. Meu pai. Então eu não cresci num lar paterno como um pai. E quando a gente não tem um pai, pelo menos na minha concepção, e foi assim na minha vivência, a gente fica um pouco vulnerável, sem saber que a gente é vulnerável, tá? Porque eu não sabia que eu era vulnerável não. Para mim eu era forte. Para mim eu era valente.
Eu queria era desbravar o mundo e mostrar: ei, quem banca aqui sou eu mesma, tá? Você não me banca não. Então eu saía nas baladas, bebia, fumava, do jeitinho, né, que o mundo gosta. Tinha assim vários relacionamentos, porque você se sente na dependência de ser aprovada, para mostrar para si mesmo que você tem algum tipo de valor para alguém. Porque se dentro da sua casa você não tem reconhecimento, você vai buscar onde? Nos de fora. Então eu buscava esse reconhecimento do lado de fora. E sim, gente, você sair com uma pessoa, com outra pessoa e outra pessoa e chegar nos finalmente, não deixa de ser uma prostituição. Dentro da Bíblia é uma prostituição. Para o mundo não é. Para o mundo você, ó, é legalzona, hein? Tá arrebentando, ó. Não precisa cuidar do templo do Senhor, não. Usa assim o seu decote, usa assim o seu shortinho, chama a atenção dos homens, bota aquela maquiagem, ó, para arrebentar. Gente, eu dançava muito na balada. Eu era a dançarina. O quê? Não deitava para ninguém, não. Era no samba rock, eu dançava. Se era até jazz, eu dançava. Valsa, eu dançava. O que colocava, eu dançava. Tava dançando mesmo. No dia até do chá de casais aqui, na hora que meu esposo me rodopiou, me veio até uma lembrança. Que eu nem lembrava mais que eu conseguia fazer isso. Uma piada oculta, gente. Quem estava no dia sabe o que aconteceu. Mas, brincadeiras à parte, eu dava lugar mesmo. Dava lugar nesses lugares, né? E aí fui crescendo, fui desenvolvendo, né? Aconteceu muita coisa. Permiti que acontecesse muita coisa. E aí eu vim parar aqui, neste lugar, depois de muitos anos. E aí, por que eu falei do Moisés, né? Desse cara. Porque quando a gente tem algumas crenças limitantes, e o Senhor, Ele, no decorrer da vida, te coloca algumas coisas para você fazer, dependendo do ambiente onde você nasceu, como foi a sua criação, você não vai se sentir capaz de fazer aquilo que te colocaram para fazer, não é verdade? Isso seja no trabalho, na sua vida pessoal, dentro de casa, com família. Você vai se sentir incapaz. E foi assim que eu me senti por muitos anos na minha vida. Porque independente de qualquer coisa, tinha o lado ruim, mas tinha um lado bom. Então a minha mãe, ela me incentivava muito desse mundo pro lado de fora, sabe? Não, minha filha, você tem talento. Não, minha filha, você é bonita. Então ela investia em book, passarela, fotos e bibibi, bababá. Não, você vai ser uma bancária. Não, você vai ser isso. Aí você vai vendo o tempo passando. Aí você fala, gente, minha mãe falou que eu ia ser uma modelo, eu não consegui ser. Minha mãe falou que eu ia ser uma bancária, eu também não consegui ser essa bancária que ela falou que eu ia ser. Minha mãe falou, eu não consegui. E aí você vai começando a falar, poxa vida, eu não consigo mesmo não. Eu não estou conseguindo nada, eu não consigo nada.
fosse eu, entende? Porque senão, chibata. Não me responde. Não. E aí chega uma hora que você, tá bom, beleza, tudo bem. E aí você fica com aquele espírito de só aceitar. Tá bom. Para evitar o quê? Conflito. E eu nasci nesse ambiente e cresci dessa forma, querendo evitar conflito. E até hoje eu sou assim, eu prefiro evitar conflito mesmo. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu quero que todo mundo dê risada. Eu quero que todo mundo seja feliz, que estejam bem. Mas quando chega conflito, algo para resolver, eu já, tchau gente, estou indo embora. Por quê? Por conta do lar que eu vivi, das coisas que aconteceram, certo? E aí o Senhor, Ele vem falando aqui que toda aquela crença que você tem sobre você, toda crença limitante que colocaram sobre o seu coração, ou tudo aquilo que você já viveu, não é verdade. Que o Senhor, Ele está colocando por terra essa noite tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que vem atrapalhar o seu desenvolvimento e que coloca obstáculo na sua frente, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele quer progresso, o Senhor não quer regresso. Ei, quantas vezes você já pensou ali no seu oculto, na sua mente, gente, mas será que é isso mesmo? Não, melhor eu não fazer isso não, porque vai que dá errado, né? E aí a culpa vai ser minha. Não, gente, não é sobre isso. O Senhor, Ele quer que você avance. Quem diz que Ele prepara? Quem diz que Ele não prepara? Ele escolhe as pessoas já prontas? Vamos lá. Você nasceu mãe pronta? Você, quando foi para a escola pela primeira vez, você sabia o que ia acontecer? Vocês foram prontos? Quando você enfrentou uma faculdade, para quem fez faculdade, vocês foram prontos? Quando Deus te deu um lar, te deu uma família, quando você casou, colocou o anel no dedo, para quem é casado, você já sabia como que ia ser esposa? Quando Deus te deu um divórcio, que Ele quis afastar você do homem que você era casado, você sabia ser divorciada? Não, né? Nessa vida, ninguém nasce pronto para nada. Deus, Ele vai dando as estratégias e a gente vai vivendo. É Ele que sustenta. É Ele que nos dá a condição e a sabedoria para a gente viver e prosseguir. Já pensou se a gente não fosse dependente dEle? Depois que eu conheci a Jesus, eu me tornei dependente dEle. E sabe por quê? Porque Ele foi o primeiro que realmente acreditou em mim. Porque eu frustrei as expectativas das pessoas. Não fiz aquilo que me designaram a fazer. Tinha um espírito de inferioridade, que eu não era capaz de nada, que eu não conseguia nada. E quando o Senhor me propôs, me colocou o projeto dEle na minha vida, quem que colocou? Foi Deus. Mas eu, assim como Moisés, eu falava: não, Senhor, não é para mim.
Não, Senhor, eu não sou capaz. Imagina. É outra pessoa, o Senhor se enganou de endereço. Só que lembra que eu falei para vocês que lá dentro de casa, num cenário opressor, uma mulher que era crente, que escutava louvor, tinha me convidado para ir para um culto? Eu já comecei a me interessar por esse evangelho cristão de uma forma diferente, foi a partir de lá. Então a sementinha ela já foi plantada. E mesmo que que bênção. E mesmo que eu tenha passado por várias situações onde o Senhor me encontrou suja ali de qualquer jeito, largada no mundo, entendeu? Literalmente, Ele não desistiu de mim. Assim como Ele não desistiu de você. E vocês estão aqui. Ele poderia falar assim: não, pra quê? Nossa, essa menina já fez tanta coisa errada. Misericórdia, deixa ela aí, deixa eu escolher outra. Não. Ele falou: vem da forma que você está. Então o Senhor, Ele está dizendo nessa noite para você vir da forma que você está. Se você está contente, se você está feliz, se você está com problema no seu casamento, ou se você não está, mas venha, porque Ele quer cuidar de você. E o Senhor está falando de cuidado desde o começo do culto. E cuidado de Deus é isso. Se valorizar é isso. É você deixar Deus trabalhar na sua vida. E entender que quando o Senhor fala é sim, sim. E quando Ele fala não, é não e ponto. Não tem meio termo. E pensa que para eu entender que hoje eu consigo, foi fácil assim? Não, não foi, gente. E até hoje não é. E ainda é um processo. E esse processo ele vai continuar. Eu, para chegar aqui, como falei, eu estava tremendo. E ainda estou. E vou sempre estar. E eu quero sempre estar. Sabe por quê? Porque se eu não tiver essa reverência e esse temor, acabou. Aí já não é mais Deus que está falando. Aí é a Daniele. Eu não quero que isso aconteça. Tem que vir nervosa sim. Tem que vir com medo sim. Moisés não falou aqui: não, Senhor, eu não posso, eu não consigo falar. Ei, nem que Ele levante alguém da sua família para te ajudar, como Ele fez aqui. Arão ajudou ele, era a porta-voz dele, mas ele entregava. Ele fazia aquilo que Deus pedia. Ele não redou o pé. Às vezes você vai falar: ai, Senhor, não dá para mim não. Mas aí vem uma irmã do seu lado e começa a te ajudar em oração. Aí vem uma irmã do seu lado e começa a perguntar como foi o seu dia. E vai entrando aos pouquinhos, sabe? E aí ela vai te levantando. E ela vai te dando esse gás. E você entende que isso faz diferença na vida de alguém? Você acha que você não está sendo usada? Tem certeza? Quantas aqui já receberam um abraço? Já ouviu uma conversa, uma direção de Deus? E saiu daqui transformada e renovada? Quem que foi que usou? Não foi Deus? Não é bom sair daqui sendo um instrumento de Deus na vida de mulheres que estão em aflição e falar: Senhor, fiz minha parte? Você dá abraço em alguém e falar: eu fui útil? É isso que o Senhor quer despertar em nós. Por isso do girassol. Porque uma se volta para a outra. Quando a outra não está bem, a gente dá o up.
Quando a gente sente falta, a gente já liga, manda mensagem, fala: e aí, como que você tá? Porque isso faz diferença. Ser usada pelo Espírito, entregar uma revelação. Ei, eu não sei você, mas isso faz bem pra gente, para quem está entregando também. Porque a gente se sente útil, sabe? Que está fazendo a obra. E isso traz segurança também pra gente. Que a gente é capaz, que aquilo que o Senhor colocou realmente a gente tem capacidade de fazer. E a gente está fazendo a obra para levantar a nossa casa, a nossa família. E isso é cuidar da gente. Porque quando a gente cuida do templo do Senhor, o templo do Espírito Santo que somos nós, a gente consegue resplandecer a glória de Deus para a nossa família e para o nosso lar. E a gente aformoseia. O Espírito do Senhor aformoseia. Ele traz virtude. E eu vejo assim, vocês todas sendo usadas por Deus. Vocês todas abraçando uma a outra, entregando uma palavra, nem que seja: o Senhor está contigo. Eu vejo isso. Por mais que você se sinta incapaz e você fala: Senhor, eu só sou a mantenedora da casa. Não, você não é só a mantenedora da casa, minha irmã. Sinto muito em lhe informar, mas o seu abraço e a sua mensagem também, ela faz toda a diferença para o reino. E olha só como que é curioso. O Senhor, na parte que fala que tire a sandália dos seus pés, que aonde você está pisando o lugar é santo. O Senhor, Ele tratou comigo de uma forma totalmente sobrenatural. Não foi um botão que eu liguei aqui na minha cabeça e falei assim: eu estou na casa de Deus, eu tenho que me comportar e vou colocar aqui uma figura aqui, uma personagem, porque eu estou dentro da casa de Deus. Não. O Senhor, Ele falou: vende como você está. E aí o que Ele faz? O Espírito Santo, Ele vai tratando e Ele vai lapidando. Certo? Até aí tudo bem. Quando eu era do mundo, eu tinha um jeito de me vestir, de falar, de me comportar. Só que quando eu vim para a presença de Deus, isso mudou. E não mudou assim porque eu quis. Não. Foi porque Deus foi me tratando. E eu estava sendo tratada sem saber que eu estava sendo tratada. Olha como que Deus é lindo. Esse é um dos motivos que me faz estar na presença de Deus. Porque Ele sabe daquilo que a gente precisa sem a gente nem abrir a boca. E Ele faz de verdade. E quando eu fui ver, eu já não estava mais usando os decotes, eu já não estava usando mais o shortinho, eu já não estava usando mais a sainha curta. Eu já estava dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus também, vestindo de uma forma no qual o Espírito Santo se sentia bem. Então, mulheres, não se prenda à sua situação atual agora, não. Não estou falando só de como se vestir ou se portar, mas eu estou falando também da situação em que você está se encontrando. Quantos confiam aqui na dependência e na palavra de Deus? Quantas confiam aqui no Espírito Santo de Deus? Quantas estão aqui realmente por conta de Deus? Não, eu ainda não vi. Quantas estão aqui de verdade por conta de Deus?
Vocês estão aqui por conta de Deus de verdade? É de coração que vocês estão aqui? É por causa dele? Então deixa ele trabalhar. Não fica fazendo braço de força com Deus, não. Senão ele vai te ensinar de uma outra forma. Uma vez que você entra e se rende à presença de Deus, Deus ele faz da forma que ele quer. Ou você vem pelo amor, ou você vai vir pela... Oi? Então vocês sabem. Por que ainda assim a gente ainda fica fazendo braço de força com Deus? Porque ainda assim a gente fica adiando aquilo que é pra gente fazer. Porque a gente é teimosa. Poxa vida, quantas vezes eu tive que passar por umas situações aí, sabe? Porque eu não estava querendo fazer a vontade de Deus. E eu sabia que era Deus colocando a prova mesmo. A gente tem que admitir, gente, nem tudo é o diabo. Tem coisas que Deus permite você passar para ver se você desperta. Então, faça como Moisés. Mesmo você não acreditando em você, nem que você tenha que ter um porta-voz por algum tempo, não deixa de fazer aquilo que Deus está te pedindo, não. Olha só, Joquebede, mãe de Moisés, ela foi uma mulher de fé e perseverança. Quem é que hoje em dia colocaria um bebê num cesto, colocaria num rio, e sabe lá Deus o que ia acontecer se não tivesse a confiança em Deus? Tem coisas que Deus vai te pedir que é loucura, minhas irmãs. Mas quem está garantindo? É o homem ou é Deus? Já pensou se ela não tivesse feito aquilo que era para ela fazer? Será que Moisés, ele ia tirar o povo do Egito? Será que ia receber os 10 mandamentos, abrir o mar vermelho, fazer tudo aquilo que ele fez, e ele ainda se colocou como inferior? E olha só quantas maravilhas o Senhor colocou na mão dele. E foi uma mulher que teve uma atitude diferente para que a história dele fosse escrita. O Senhor está dizendo aqui que tem mulheres aqui que está dependendo de um avanço para mudar a vida de alguém. Sim, gente, tem destinos que dependem do nosso para o outro romper. O Senhor, Ele está me mostrando aqui. Você entende que às vezes é a sua atitude que vai fazer a diferença no teu lar e na tua família? Meu Deus.